Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? E quero dar um recadinho a vocês em relação às atitudes preventivas contra a pandemia que nosso país está vivenciando, não é? É preciso tomar todas as medidas com relação ao uso de máscaras, o álcool em gel, não é? O distanciamento social também é fundamental para que a gente possa reduzir esses números que estão se apresentando em nosso país. Sejam bem-vindos, não é? Muito obrigado pela atenção. Vamos ter um momento hoje na nossa aula para o 9º ano, com finalização da Revolução Russa, a consolidação do que a Revolução Russa representa, a finalização, o surgimento da União Soviética, fazer exercícios e fazer uma introdução do que seria a crise de 29 no mundo, que é nosso segundo capítulo, que está posto para a gente no nosso livro de história do 9º ano, tá bom? Pois bem, dito isto, é preciso que a gente fique sempre atento e atenta com relação aos aspectos dessa revolução. Um país que a Rússia, que vivenciou uma guerra, período de guerra, se meteu nesse conflito, não poderia ter ido para esse conflito. Por quê, professor Rogério? Porque as condições socioeconômicas daquele país eram condições difíceis, situações em que a população estava passando muitas dificuldades, o governo com gastos excessivos, a população passando fome. Tínhamos também uma situação importante, né? Que era os gastos em conflitos anteriores, inclusive à Primeira Guerra Mundial, o conflito com o Japão. Então, essa situação que vai ocasionar a entrada da Rússia dentro do conflito da Primeira Guerra Mundial é uma situação muito difícil, uma atitude que não deveria ter sido tomada. A população sentiu muito esses efeitos, uma decisão mal tomada causa consequências por um longo período. E um governante tem que ter essa visão, tem que ter serenidade, sabedoria, entendimento daquela conjuntura que está se apresentando para ele ali. E o Nicolau II não, sem condições nenhuma, ele foi se meter num conflito, porque naquele momento ali ainda ele tinha a perspectiva de ter a formação de uma grande Rússia, do chamado pan-eslavismo, que a Rússia vai querer que aquelas regiões, aqueles países seus ali circunvizinhos possam ficar sob o mando, a influência da Rússia. E a gente vai perceber e vai entender hoje que isso vai de fato acontecer quando, na década de 20, ser constituída a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sonho da formação de uma grande Rússia vai acontecer pós esse período revolucionário. Ainda na Revolução, nós tivemos, não é, alguns episódios que são marcantes, que vão fazer com que a gente compreenda de forma mais profunda e mais exata. Nós tínhamos ali uma sociedade devastada economicamente, socialmente, dividida, que começou a absorver, começou a ver com bons olhos aquilo que Karl Marx e Friedrich Engels começavam a dispor lá no século XIX, quando eles escreveram lá o Manifesto Comunista. Marx foi além, até hoje um pensador renomado, foi escrever sobre economia, sobre política, sobre ética, escreveu também sobre a questão econômica, é um livro famosíssimo que é o livro Capital, para alguns estudiosos, ali como sendo a Bíblia do socialismo científico.
não é? E havia dois socialismos, o socialismo científico e o socialismo utópico. Nesse socialismo científico tem a absorção dessas ideias dentro do contexto russo e vai começar ali a deflagrar, a surgir um movimento revolucionário, ou seja, uma mudança em todos os aspectos. Observem bem, isso mesmo, gostei, viu? Lembrou, não foi? Lembrou do que o professor falou no ano passado, que ele bateu nessa tecla por diversas vezes? Qual foi a tecla? Isso, a tecla de que você tem que saber o significado do termo evolução. No contexto histórico, no sentido histórico, ele vai ter uma representação de mudanças. Mudanças em que aspectos, professor? Mudanças políticas, mudanças econômicas e mudanças sociais. É nesse sentido que vai caber esse processo revolucionário. E a gente estudou aqui, lembrou que a Rússia vai passar por um processo de mudança com a reivindicação da retirada da família, da dinastia dos Romanov do poder, a formação de um exército russo, que tem ali, só uma revisãozinha, viu? Tem ali duas correntes importantes, que são os bolcheviques, que significa maioria, e os mencheviques, que significa minoria. Então, essas duas correntes estavam disputando o poder e cada uma vai passar por um processo de ascensão, tomada de poder. No mesmo ano, em 17. É mesmo, professor? É. Veja, observe, os mencheviques são mais moderados, não é? Não querem uma revolução ampla e querem, vez por outra, se atrelar ao capitalismo. Não é? Acreditavam que o governo socialista e uma aliança queriam se aliar à burguesia, diferentemente dos bolcheviques, que queriam distância dessa burguesia. Pelo contrário, se fosse necessário, teria que pegar em armas para tomar o poder. Essa é a visão bolchevique, a corrente bolchevique dentro do Partido Socialista Russo. Dito isto, nós vivenciamos também um Domingo Sangrento, aquele episódio que trabalhadores e operários foram protestar em frente ao Palácio de Inverno do czar Nicolau II e foram mortos. Esse episódio ficou sendo conhecido como o Domingo Sangrento. E no mesmo ano tivemos duas revoluções. Em fevereiro de 17, e em outubro de 17 também. Então, é muita dinâmica, é muita mudança num período muito curto de tempo que os russos terão que vivenciar. Tá bom? O que é que temos aqui? A Revolução Russa de fevereiro, que foi a Revolução Menchevique, e a Revolução de outubro, que é a Revolução Bolchevique. E chegamos aqui, já tratei, vou somente reforçar essa situação, que os bolcheviques tomou o poder na liderança de Lenin, vai promover as mudanças, não é? Com o lema pão, paz e terra, né? Para a população em geral. O pão significava ali a recuperação do país, da Rússia, após a Primeira Guerra Mundial. O pão seria o símbolo que acabar com a fome. A paz, pós Primeira Guerra Mundial. Refazendo, viu? Corrigindo aqui. E a terra simbolizava o direito de um trabalhador digno poder se manter e produzir então os seus bens de consumo. Nós já vivenciamos isso, que havia o Comitê Militar Revolucionário Soviético, que teria a função de administrar de forma centralizada a Rússia. Depois do surgimento de uma Guarda Vermelha, que é uma força paramilitar responsável para assumir as atividades militares. Em alguns países, né, até da América, já fazem uso dessa atividade paramilitar, né, tentando imitar a Guarda Vermelha. E aqui na página 33, nós temos a implantação do socialismo na Rússia, com o regime sendo agora efetivamente buscando atender todos os princípios do socialismo científico pregado lá no século XIX por Karl Marx. E temos aqui a Revolução Bolchevique, que fala agora da implantação desse socialismo na Rússia. Aí diz assim,
33. A Revolução Bolchevique não almejava apenas derrubar o regime político republicano. Visava, acima de tudo, acabar com as características da autocracia czarista, não é? E Lenin vai tomar algumas medidas. Vamos ver aqui, só uma revisãozinha que já falamos disso, não é? A nacionalização das empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras agora passariam a ser nacionais, cabendo a uma espécie de conselho formado por trabalhadores, organizá-las e administrá-las. Segundo item, instalação de um Estado laico, ou seja, sem participação da Igreja, Estado livre, regulamentação do direito de greve, consolidação da Guarda Vermelha e igualdade entre os justos. Pronto. Vamos abrir aqui o nosso livro na página 34. Vamos ver aqui a figura de Stalin surgindo, que havia trabalhado, começando a se destacar dentro do Partido Socialista Russo, e com a morte de Lenin, esse mesmo, isso, muito bem, Lenin, que foi o líder da Revolução Bolchevique, ele vai ganhar espaço e vai assumir a Rússia, logo em seguida implementando a chamada URSS. O que significa isso, minha gente? Isso, exatamente isso. Parabéns, viu? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi instalada com o objetivo de formar a Grande Rússia, que era um desejo desde lá, antes da Primeira Guerra Mundial. Vocês estão lembrados disso que eu mencionei com vocês. Então vai surgir aqui a figura de Stalin, não é? Considera chamado Stalin, tem um nome difícil, viu? Vassili Vassilovsky, uma coisa bem semelhante a isso. Então ele vai implementar algumas mudanças com a instalação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Abra um livro aí na página 34 para a gente conhecer quais foram essas mudanças que ele vai implementar lá na Rússia. Apesar de que ele não nasceu na Rússia, ele nasceu na Geórgia, que pertencia ao Império Russo. Um detalhe aí. Em 1922 foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, abrangendo a maior parte do leste europeu, sendo um dos principais líderes Joseph Stalin. Eu acho que já comentei em um momento com você, foi? Stalin é um apelido dele, significa Homem de Ferro, devido à sua dureza no tratamento com os inimigos. No plano econômico, foi instituída a nova política econômica, a NEP, que visava atrair investimentos externos para combater a grande crise financeira causada pela Revolução e pela Primeira Guerra Mundial. A NEP tinha a seguinte base, vê os pontos aqui da NEP. A economia abriria espaço para o setor privado de comércio, ponto. A produção de bens de consumo estava sob controle do Estado russo. No campo da reforma agrária, se caracterizou e foram formadas várias cooperativas de trabalhadores. As indústrias, embora continuassem sob o domínio do Estado, voltaram a ter remuneração adequada para a força de trabalho. E o outro item foram mantidos direitos básicos à infraestrutura como água, gás, eletricidade, saúde e educação. Tá bom? Exercício na página 35. Atenção aí, presta atenção. Diz assim, ó. 35. Após a Revolução de Fevereiro, foi estabelecido um governo de transição política. Comente. Atenção aí. Com a derrubada do regime czarista, os burgueses mencheviques da minoria queriam o estabelecimento de uma república liberal, enquanto os bolcheviques queriam um regime comunista. Ponto.
Quarta questão, 35. Explique o período de dualidade de poder no processo de organização estrutural da Rússia. Qual seria a resposta então, pessoal? As divergências entre bolchevique e menchevique aumentaram. Por quê? Aumentaram, vírgula. Por quê? Porque os bolcheviques realizaram um governo proletário soviético. Um governo proletário soviético, vírgula, diferentemente dos mencheviques, que realizaram um governo próximo à burguesia, próxima ao liberalismo, não é? Vamos lá. Na página 36 nós temos quinta questão. Eu vou deixar a oitava e a sétima questão para casa. Oitava e sétima questão. Oitava questão. Sétima e oitava questão para casa, tá bom? Pronto. E aqui vamos fazer a quinta e a sexta questão na página 36. Página 36. Quinta questão. Lenin não aceitava as ideias mencheviques de defesa da burguesia e do capitalismo. Em função disso, lançou as chamadas teses de Abreu. Vamos lá. Quais são os principais pontos dessas teses? Resposta. Muito bem. A resposta. Defendia uma reforma agrária, ponto e vírgula, o estabelecimento de uma ditadura proletária. Olha, eu já falei sobre proletário várias vezes, mas vou falar mais uma vez para vocês. Proletária significa trabalhadores, tá bom assim? Proletária, ponto e vírgula. A estatização de todas as empresas e a nacionalização da produção, ponto e vírgula. E o combate, olha aí a tese de Abreu, prosseguindo aí, o combate ao capitalismo e à burguesia. Quem vai lembrar, vai dizer assim, professor, esse combate ao capitalismo e à burguesia já ouvi em algum lugar. Sim, Karl Marx. Lembrar agora? Isso, muito bem, Karl Marx combatia esse capitalismo que gerava desigualdade, que trazia pobreza, não é? Sexta questão. Os operários foram decisivos na luta em defesa do governo proletário. Comente o lema: paz, pão e terra, adotado pelos trabalhadores. A resposta: paz significava o fim da participação russa na Primeira Guerra Mundial, ponto e vírgula. Pão significava o símbolo pelo fim da fome e da miséria, ponto e vírgula. E terra, a defesa de uma reforma agrária ampla e participativa, ou seja, todos deveriam participar dessa reforma agrária. Concluímos aqui esse capítulo, verificamos que a Rússia vai promover a sua revolução, verificamos que os países que se envolveram
na Primeira Guerra, as chamadas grandes potências da época saíram fragilizadas. No entanto, você deve prestar atenção no que eu vou dizer agora. O Tratado de Versalhes, que finaliza, que regulamenta as punições, esse tratado, ele foi muito rigoroso com uma nação, considerada somente ela a culpada da Primeira Guerra, quando ela não foi sozinha. Deveria ter sido um equilíbrio nessa sanção, nessas punições que esse país recebeu, que essa nação recebeu. Pelo contrário, isso não aconteceu, esse equilíbrio. Ela foi condenada como, entre aspas, como sendo a grande culpada da Primeira Guerra. Que nação é essa, professor? Interrogação. Estão perguntando para você, que nação é essa? Isso, a Alemanha. A Alemanha foi considerada a grande culpada da Primeira Guerra. Não vai poder formar exército, foi considerada onde? No chamado Tratado de Versalhes. Por que senão, professor, Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes é um tratado que foi estabelecido, não é? Naquele período a gente não tinha a ONU, a gente tinha uma organização que exercia um papel semelhante, que era chamada Liga das Nações Unidas, Liga das Nações, não é? Seria uma entidade com participação de todos os países, com o objetivo de promover a paz mundial. A Liga das Nações, salvo engano, foi fundada em 1919, mas a Liga das Nações não obteve o apoio necessário. Por exemplo, os Estados Unidos não apoiaram o surgimento dessa Liga das Nações como deveriam apoiar. A sede dessa liga era em Genebra, na Europa, na Suíça, e não conseguiu prosperar essa Liga das Nações, crescer, consolidar. Somente pós-Segunda Guerra que vai surgir a ONU, que até hoje está consolidada. Aqui e ali apresenta uma fragilidade, que eu não vou nem entrar agora nos detalhes dessa fragilidade, desses períodos em que a ONU apresenta essa fragilidade. Por quê? Porque eu vou acabar me distanciando, falando de uma situação um pouco distante do contexto histórico que eu estou trabalhando com vocês. Vamos fazer agora duas questõezinhas que estão na página, aliás, 38. Agora, essas questões que a gente vai fazer agora juntos, ela tem uma diferença, ela é de múltipla escolha. Então, requer um cuidado muito grande para que você possa fazê-la da melhor forma possível. Assinalar somente uma alternativa. Fechado? Tranquilo? Vamos lá. Página 38, questão número 1. Dentre os fatores que conduziram à Primeira Guerra Mundial, destacamos o quê? Letra A. Nacionalismo eslavo, aliado à desagregação do Império Turco. Acordo militar anglo-germânico visando a partilha da África, na letra B. Na letra C, o desequilíbrio internacional provocado pela aliança da Rússia com o Império Austro-Húngaro. Letra D, descontentamento da França frente à ocupação do Marrocos. Letra E, oposição do imperador Francisco Ferdinando à admissão da Sérvia ao no Império Austro-Húngaro. Qual seria a alternativa correta aí, pessoal? Muito bem. Nacionalismo eslavo aliado à desagregação do Império Turco. Muito bem. Segunda questão. Em 1919, Wilson, Estados Unidos, Lloyd George, Inglaterra, Clemenceau, França, definiram a paz de Versalhes. Aquilo que eu acabei de abordar com vocês, explicar sobre esse Tratado de Versalhes, que foi o tratado que vai organizar a situação na Europa e colocou a Alemanha como sendo
a única culpada, não é? O país que vai sofrer mais, vamos dizer assim, a forma correta é essa, que vai sofrer mais punições se comparado também aos outros países. Letra A. A Alemanha foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial e submetida a indenizações e retaliações territoriais, semeando o descontentamento e o revanchismo. Vamos analisar. Vamos para outra alternativa, tá bom? Letra B. Os bolcheviques, liderados por Lenin, tiveram apoio inglês para assumir o governo russo, estabelecendo o primeiro Estado socialista. Letra C. Os russos brancos estabeleceram uma aliança com a Inglaterra e conduziram a Rússia à guerra civil. Letra D. A Itália, sob a liderança de Mussolini, pôde organizar, financiada pela França, a marcha sobre Roma. Letra E. O E estabeleceu a nazificação alemã, que se fundamentou no armamentismo e na busca do espaço vital, ou seja, na geopolítica da conquista territorial. Qual seria a alternativa, pessoal, então, correta a ser assinalada? Muito bem! Letra A, não é? Define o que nesse Tratado de Versalhes? A Alemanha foi considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial e submetida a indenizações, exatamente, e retaliações territoriais, perdendo territórios, semeando o descontentamento e o revanchismo. Nessa alternativa, a gente consegue identificar uma das causas muito bem, da Segunda Guerra, minha gente. Esse revanchismo, essa vingança, esse descontentamento, essa perda de território que vai ocorrer com a Alemanha, que eles vão querer compensar tudo isso quando do início da Segunda Guerra Mundial, lá em 1939, tá bom? Vou deixar para vocês se divertirem em casa a questão 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da página 38 e 39 e vamos, não é? Deixei aqui as atividades para vocês, página 38 e 39. E agora vamos adentrar já o outro capítulo, que é o capítulo número 2, que fala sobre a crise econômica de 29. Essa crise econômica de 29 vai fazer com que os países que estavam numa situação de dificuldade, ainda se recuperando das questões da Primeira Guerra Mundial, vem essa crise, vem essa gota d'água. O que é que vai acontecer? A crise de 29 ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 29. A produção americana cresce, só a introduçãozinha antes de concluir a aula. A produção americana cresce porque os Estados Unidos não vai participar de forma efetiva da Primeira Guerra, até participa, não é verdade? Só que de uma forma discreta, e começa a produzir muito, na expectativa que os países europeus pudessem comprar, mas os países europeus estavam ainda se recuperando, precisava ali mais ou menos de 20 anos, de 2 décadas para se recuperar. Então, com 10 anos que a situação estava posta, os norte-americanos acharam que poderiam encontrar compradores para seus produtos. E isso não vai acontecer. E esses produtos vão sobrar no mercado, muito e muito e muito, a lei da oferta e da procura, não é? O que significa isso? Quando tem muita gente procurando um produto, esse produto cresce de preço. Quando tem pouca gente procurando esse produto reduz de preço, ele cai o preço. Então são nesse cenário, nessa situação econômica que vai surgir a crise de 29. Tá bom assim? Espero que vocês tenham
compreendido o conteúdo. Reforço mais uma vez esse pedido para que vocês possam atender as medidas restritivas, com o uso de máscaras, o álcool em gel, o distanciamento social. Tá certo, pessoal? Um abraço, uma saudade gigantesca de todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima, pessoal. Tchau para vocês.